Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha, estamos chegando a 1.500 inscritos. O canal é uma coisa bem recente ainda e está crescendo. Graças a você que tem compartilhado o nosso conteúdo, você que tem comentado o nosso conteúdo, você que tem sempre deixado o like. Tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. E você que está chegando pela primeira vez, não esquece de fazer então a tua inscrição e também ativar o sininho. Valeu então? Na função todas, porque aí cada conteúdo que a gente colocar, você será notificado e vai ter a oportunidade de acompanhar todo o nosso material. Confirmando então, estamos chegando já a 1.500 inscritos. Passamos de 1.420 inscritos e aí daqui a pouco a gente atinge então 1.500 inscritos graças a você. Hoje a gente chega para trazer notícias da equipe do CSA. O CSA, representante de Alagoas na Série C do Campeonato Brasileiro, busca sua classificação para a próxima fase da competição. Jogou neste domingo no estádio Rei Pelé, diante da equipe do Remo, precisando da vitória. Tinha 23 pontos conquistados e o sonho de chegar a 29 e, dependendo de outros resultados, conquistar então a sua classificação. Não fez uma boa partida. Eu até dizia durante a semana, aqui mesmo no canal, lá na Gazeta FM, onde eu trabalho, no canal também Gazeta FM AL, que você tem a oportunidade de acompanhar a gente de segunda a sexta-feira a partir das 6 da noite, ao vivo. Eu digo sempre que agora não interessa mais nem jogar bonito, o que interessa de fato é o resultado. E hoje o que precisava o CSA era conquistar os 3 pontos aqui na capital alagoana. Não fez uma grande partida, confirmo, teve oportunidades, chutou 15 bolas para fora, apenas 4 para o gol. E aí ficou no empate em 0-0. O time do Remo foi quem criou boas oportunidades, inclusive o goleiro do CSA, o grande destaque do CSA nesta temporada, o Dalbson, fez também grandes defesas. Nesta partida, o CSA não contou com o jogo, teve que cumprir suspensão por conta do 3º cartão amarelo, não contou também com o Júnior Todinho, este por conta de uma lesão que sofreu nos últimos treinos, neste último fim de semana, antes da partida contra o Remo. Aí ficou de fora. Deve reaparecer no próximo confronto agora do CSA, fora de casa, contra o Amazonas, fechando então essa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com futebol abaixo do esperado, com rendimento abaixo do esperado, aproveitamento também muito, mas muito ruim, a equipe ficou no empate em 0-0. Foi vaiada logo após a partida pelo seu próprio torcedor. O técnico Marcelo Cabo foi ouvido inclusive pela imprensa e fala daqui a pouco aqui no canal Orlando Batista Esportes. Até se emocionou pela fase que a equipe do CSA vem passando. É interessante que mesmo com a mudança de técnico, o CSA não conseguiu melhorar o seu rendimento. Muito também pela própria qualidade técnica que a equipe não tem. Marcelo Cabo, inclusive, não conquistou sequer uma vitória jogando fora de casa. A única vitória que o CSA teve neste ano da Série C do Campeonato Brasileiro, jogando fora da capital alagoana, foi contra o Floresta, mas naquela oportunidade o técnico ainda era Vinícius Bergantin. Quem também falou com a imprensa depois da partida foi o presidente do Conselho Deliberativo do CSA, o Cristiano Beltrão, e admitiu que o CSA é uma grande equipe, isso ninguém pode negar, tem uma grande estrutura, mas que o centro de treinamento inacabado, suas obras estão paradas, que a equipe do CSA em vários setores é administrada de forma amadora e, logicamente, que isso reflete dentro de campo. O CSA agora espera o término da rodada, que acontece nesta segunda-feira, vai torcer, inclusive, pelo tropeço da equipe do São Bernardo, que joga contra o Ipiranga. Ou seja, a possibilidade de classificação do CSA diminuiu muito, mas muito mesmo. Agora é a hora de abraçar os nossos patrocinadores. A Incomel. Incomel é tudo em material elétrico de alta e baixa tensão. 2 endereços na capital alagoana, Jaraguá e Jatiuca, e também em Recife, na capital pernambucana. Da Puro Mel, que dispõe de mel das abelhas Uruçu e Italiana. E sucesso total, porque é o mel 100% puro, mel natural. É difícil de encontrar, mas a Puro Mel tem. E com uma facilidade, entrega em sua residência. Como também entrega o delicioso queijo de coalho, de manteiga e a deliciosa manteiga do sertão. Como você adquire os produtos da Puro Mel? Pelo WhatsApp 82 98123 1106.
E a gente volta a falar da equipe do CSA e agora para ouvir o técnico Marcelo Cabo. Ele que não tem um aproveitamento dos melhores na equipe do CSA. Deixou a desejar nesta passagem pela equipe azulina. E fala deste empate no estádio Rei Pelé em 0-0 diante da equipe do Remo. É uma situação que a gente, momentaneamente, é muito delicada, né? Matematicamente, a gente pode até ter algum percentual de oportunidade, mas virtualmente a gente tem que ser realista que as chances são mínimas e remotas. A gente precisava sair com essa vitória hoje para que a gente pudesse ficar vivo na competição e com boas oportunidades para o último jogo, mas infelizmente a gente não teve a competência de transformar tudo aquilo que a gente produziu dentro do jogo em gols. A gente lamenta porque nós tivemos 2 jogos em casa, 2 empates, onde a gente finalizou 41 vezes e a gente fez apenas um gol. Então a gente tem que ser realista e falar a realidade, que a gente foi incompetente de vencer os 2 jogos em casa, quando eu digo no sentido de criar todo esse volume de jogo e não transformar em gol. Hoje foram 39 vezes que a gente entrou no terço final do adversário. Você cria oportunidade, pensa no mecanismo tático para poder, né, surpreender o adversário. Eu acho que a gente conseguiu no primeiro tempo surpreender com a formação, com a metodologia do jogo, de jogar num losango, ter um jogo mais por dentro e atacar as costas do adversário, criamos boas oportunidades, mas infelizmente a gente não conseguiu traduzir em gols. A gente teve bola do jogo para finalizar, para matar o jogo, mas a gente acabou não tendo a tranquilidade e a capacidade para que a gente pudesse transformar esses 2 jogos em 6 pontos. Eu lamento muito, eu sinto muito pelo que a gente não conseguiu essas 2 vitórias dentro de casa. Se a gente pegar aí todos os 2 jogos, a gente teve o maior percentual de posse de bola, teve as maiores finalizações, as melhores ações de último terço, mas de nada disso adiantou, que a gente não conseguiu transformar isso em gols. Marcelo Cabo, boa noite a todos. O Remo ele veio com a proposta, né, de segurar esse empate, porque sabia que se segurar esse empate eles iam resolver esse jogo em casa, né, contra a equipe do Altos. E no segundo tempo é que tentou sair mais um pouquinho para tentar surpreender e achar esse gol. O que faltou para o CSA, principalmente no primeiro tempo, onde teve a melhor chance, podemos dizer assim, naquele momento, com o Talhai, quando ele domina aquela bola, corta o zagueiro e chuta ali rasteirinho, o goleiro Vinícius do Remo faz a boa defesa, mas tirando aquela boa chance, o CSA não conseguiu outras finalizações, né? Além disso. Chegava com muito perigo ali na defesa da equipe do Remo, mas faltou sim possibilidade de gols, né? Podemos dizer assim. O que faltou para a equipe do CSA conseguir quebrar essa defesa do Remo, que veio, principalmente no primeiro tempo, se defender tanto. Foram 19 finalizações, 4 apenas no gol. Então assim, faltou a tranquilidade, equilibrar melhor o corpo, ter uma assistência melhor para gol, uma finalização mais equilibrada. Eu não concordo que a gente não criou oportunidade. Nós criamos bastante oportunidade, nos faltou capacidade de fazer gols. E o que transforma a vitória em jogo de futebol é gol. E a gente foi pouco surpreendido. Claro que ali nos últimos 15 minutos a gente teve que se atirar por buscar o gol, porque só nos interessava a vitória. Certamente a gente ia ficar exposto. Tentamos buscar, com as alterações, tornar a equipe ainda mais ofensiva, trazendo o Abner, diga-se de passagem, entrou muito bem, o Abner de um lado, o Robinho de outro, descansado. Colocamos o Luiz no intervalo para que a gente pudesse mudar para um 4-2-4, ter um homem de mais presença de área. A gente tentou todas as alternativas que a gente treinou, mas infelizmente de 19 oportunidades nós só colocamos 4 dentro do gol, e é muito pouco essa margem de aproveitamento. Faltou um pouco mais de tranquilidade ali no acabamento e nas finalizações. É isso que a gente precisava ter melhorado no jogo, mas tudo aquilo que a gente pensou para o jogo acabou acontecendo. Haja visto o volume de jogo que a gente teve, mas digo para vocês que não foi o suficiente a gente transformar essa superioridade numérica em gols. Marcelo Cabo, boa noite. São Bernardo ainda joga na rodada, o Paysandu também. Os times têm possibilidade aí
de passar e abrir uma certa margem de distância para o CSA. Queria que você falasse como é que fica a situação, se ainda tem chance, matematicamente falando, existe essa chance, mas como é que está o pensamento do grupo, da comissão técnica, enfim? Posso te dizer que está todo mundo muito chateado pelo hoje não ter conseguido a vitória. A torcida mais uma vez compareceu, fez a parte dela e a gente não pôde entregar ao nosso torcedor. Claro que a gente desce para o vestiário muito, muito chateado, a gente desce consternado por não ter transformado esses 2 jogos em 6 pontos. Cara, mas assim, vamos esperar o desfecho da rodada, porque matematicamente a gente pode ter alguma chance. Se a gente tiver 1% de chance, 99% de fé, a gente vai buscar esse 1%. Quem veste essa camisa tem que estar sempre jogando para honrar ela. Se a gente tiver que no último jogo cumprir só o último jogo, a gente vai para Manaus trazer os 3 pontos. Então, assim, queira eu que a gente possa ter alguma chance ainda, mesmo que remota, nós vamos buscar. Mas se os resultados não cooperarem, a gente não tiver, nós vamos primeiro ter a honra profissional. A gente tem que jogar com honra e honrar a camisa do CSA, que é uma camisa tradicional e pesada. Então, assim, podem ter certeza que a gente vai continuar dando melhor, a gente vai continuar se empenhando, a gente vai continuar se entregando para buscar os 3 pontos no próximo sábado. Vamos ver o desenrolar da rodada para ver se a gente matematicamente tem chance. Eu te digo, remotamente elas são muito pequenas, né? E matematicamente também, mas se tiver 1%, a gente vai buscar essa classificação. Professor, a torcida do CSA, principalmente nessa reta final da série, dessa primeira fase da Série C, ela comprou a briga, ela veio, apoiou a todo momento, incentivou, né? Qual é a mensagem que o senhor e o elenco querem passar para a torcida nesse momento, né? O torcedor está literalmente indignado, chateado, talvez não seja o momento certo, mas eles precisam de uma resposta. Qual seria a resposta para o torcedor nesse momento, professor? E essa resposta principalmente tem que vir de mim, que sou o comandante. Eu sei primeiro que a nossa torcida é fantástica, independente da divisão, independente do momento que está vivendo, de um ano completamente conturbado do CSA. A gente não está aqui também, né, para dizer diferente, que todo mundo viu e vivenciou um ano difícil. Talvez seja um dos anos mais difíceis do passado recente do CSA. Mas a torcida é o maior patrimônio do clube, ela é o maior legado que um clube pode ter, a torcida, e essa torcida é apaixonada. A tristeza que a gente tem é de não poder ter entregue o resultado que a gente queria para o torcedor. E eu não peço desculpa pro torcedor não, porque eu chego cedo no CT todo dia, trabalho muito, me entrego, abri mão de muita coisa para estar aqui, abneguei de muita coisa. Você pede desculpa quando você não cumpre o que você tem que cumprir, quando você não honra o que tem que honrar. Eu e os jogadores, a gente trabalha muito, talvez não tenha sido o suficiente para poder entregar o resultado. Então, eu só digo que eu estou com o torcedor esse momento de chateação, tristeza. Eu tenho uma história vencedora dentro do clube, eu tenho uma história... Está lacrimejante, você está emocionado, cara? Um pouco, né? Um pouco. Falar do torcedor, falar do clube, falar que não deu para entregar o que eles precisavam receber, me chateia, me deixa triste. Mas a gente precisa ser forte nessa hora, precisa ser o comandante e vamos continuar lutando por essa torcida. Marcelo Cabo, Fernando Antônio, jornalista da Rádio Mares do Sul. Mesmo não tendo conseguido a vitória, ainda há chances de classificação. Quais modificações você deve fazer na escalação para ganhar o jogo, Marcelo Cabo? É muito cedo ainda para falar sobre o próximo jogo, meu amigo. A gente precisa ainda absorver um pouco o que aconteceu hoje, essa tristeza que todos nós estamos. Torcedor, todos os profissionais aqui, os jogadores, vocês da imprensa, que eu sei que torcem muito para o sucesso do CSA. O primeiro momento do pós-jogo é a gente absorver esse resultado que não foi bom. E a gente precisa entender, que nem falei anteriormente para o seu companheiro, se a gente tiver 1% de chance, a gente vai buscar. E a partir da reapresentação eu vou pensar o que a gente
Eu tenho um jogo de volta, posso ter o Todinho que sentiu um desconforto de volta. Foram 2 perdas muito consideradas. Quem tá fora aqui? Ednei, né? O Ednei, porque eu ainda não peguei lá os cartões, coisa e tal, eu vim logo para a coletiva. A perda do Ednei é uma perda muito sentida, é o nosso líder ali atrás, junto com o Foster, fez uma grande partida. Ali no final, né, eu tentei empurrar ele para a área junto com o Luiz e pedi que ele fizesse a primeira bola, raspasse. A gente teve quase 2 boas oportunidades de fazer o gol. O jogador que se entrega, estava conversando com ele agora no vestiário, o jogador que se identificou muito com o clube. Não só ele, como todos os atletas, com uma entrega muito grande. Vamos pensar a partir de amanhã, no próximo compromisso do Manaus. Se matematicamente tiver chance, a gente vai buscar. Tá aí então o técnico Marcelo Cabo falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Confirmando, portanto, depois do empate em 0-0, o CSA chegou a 24 pontos. Só pode chegar agora a 27. E aí vai ter que depender de outros resultados para buscar a sua classificação, ou seja, para se classificar. Nesta segunda-feira tem uma definição, porque a equipe do São Bernardo, conforme já disse, joga nesta segunda-feira à noite diante da equipe do Ipiranga e vencendo já elimina qualquer possibilidade da equipe azulina conquistar a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com certeza será uma semana bastante agitada lá no CSA. A respeito do próprio presidente, qual decisão ele vai tomar depois dos 30 dias de licença que ele pediu. Eu quero pedir a você que deixe o like, não saia daqui sem deixar o seu like. Valeu então? Que você faça o seu comentário. Agradeço se você compartilhar também esse conteúdo com outras pessoas. E você que está chegando pela primeira vez, faz a tua inscrição e não esquece de ativar o sininho. Valeu então? Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.